Bom dia. Bom, primeiro agradecer novamente ao Juliano, ao Reginaldo, a vocês do BNI. Ontem foi um dia de evento incrível, o jantar também foi maravilhoso, parabéns a vocês todos. Bom, a palestra aqui anterior também foi bem emocionante, motivadora. Obrigado por vocês terem trazido esse conteúdo para a gente. Acho que o objetivo aqui do que eu vou apresentar para vocês é um objetivo de informar, de alertar, de trazer um pouco de cultura tributária, porque isso é importante para todo e qualquer empreendedor, seja de pequeno, médio e grande porte. Então, o que a SUT realiza, a gente vai deixar para dar pitches mais objetivos em outros momentos. O objetivo aqui, de fato, é trazer informação para vocês, tá? Eu estava alinhando com o Reginaldo e a gente ficou em dúvida de qual tema a gente colocaria aqui na apresentação. E chegamos a uma conclusão, mediante até algumas análises que a gente já realizou no mercado em todo o país, que é bem relevante, 500 mil em 40 minutos. E a gente vai explicar por que a gente chegou nesse número e nesse resultado. Inclusive ontem, ao final aqui da minha palestra, eu vou convidar um amigo de vocês aqui no palco, que inclusive já atua em conjunto com a gente e conseguiu ver na prática que isso aqui realmente funciona, tá? Bom, adentrando aqui ao mercado tributário, se a gente abrir aí um valor econômico, que é a realidade aí de todo empreendedor, todo empresário diariamente, antes de começar a sua rotina, a gente vai entender um pouco dessa questão das 46 a 52 atualizações tributárias por dia, né? A gente pega aí professores de direito e é unânime entre nós. Eu sou graduando, estudante ainda, mas todos os professores falam para a gente, olha, o melhor jornal que tem no país é a Voz do Brasil. Eu vou pedir desculpa para vocês, eu acabei me esquecendo. Um amigo de vocês do BNI lá de Guarulhos, São Paulo, eu sou de São Paulo, nos ajudou ontem muito com uma logística aí que a gente não conhecia, já faz parte da rede SUT, e em conjunto com ele trouxe dois amigos que são o pessoal das Mãos que Cantam, que vai atuar junto com a gente aqui na palestra também, para reforçar esse recado de trazer mais inclusão, né? de pensar em todos, para que todos participem aí do dia a dia e até pessoas que eventualmente têm uma deficiência possam empreender em conjunto conosco. Bem-vindo, Marcelo. Desculpa. Eu quis trazer nesse próximo slide uma decisão que é comum, né, e obrigatória em todo empreendedor que vai iniciar a sua trajetória. Então, hoje a gente tem o MEI, que é uma realidade muito grande aí, né, para vários empreendedores que vão iniciar, que de fato trouxe uma facilidade, já tirando aí a exigibilidade de um empreendedor inicial ter que arcar com o custo de contabilidade. Então, hoje a gente tem um número muito grande de MEI no país, e depois, quando você sobe um pouquinho o nível, né, ultrapassando aí 81 mil por ano, que todos aqui estejam muito acima disso, pagando muito imposto de renda, porque estão pagando muito imposto de renda, estão ganhando bem, né? Essa é a verdade. Então, assim, queiram pagar imposto de renda, tá? É uma cultura também que a gente está tentando mudar aí no nosso país. Então, assim, o primeiro regime, que é o Simples Nacional, muitas vezes, depois do MEI, acaba sendo a primeira opção, porque parece simples, parece atrativo, parece vantajoso, só que na maioria das vezes não é. Quando a gente pega uma empresa para fazer uma análise, a gente verifica que assim, o incentivo que você teve estando no Simples Nacional foi muito menor do que se você estivesse no lucro presumido ou no lucro real, porque você teria diversas oportunidades de crédito. E é isso que acontece na prática, é o que eu vou contextualizar aqui para vocês. Então, aqui é uma provocação para vocês refletirem. Se algum de vocês aqui estiverem no Simples Nacional ou conhecerem empreendedores no Simples Nacional, façam uma revisão do regime tributário, que é anual. Isso faz muito sentido e pode gerar um impacto positivo financeiro para vocês enorme, com incentivos fiscais, entre outros fatores. Bom, lucro presumido, lucro real. Se eu tivesse que orientar cada empreendedor de qual o melhor regime que ele pode atuar, eu sempre vou destinar para o lucro real.
desde que você tenha uma boa contabilidade. Tem isso também. O custo dessa contabilidade vai ser um pouco maior? Sim, vai ser um pouco maior. Por quê? A entrega das declarações, no Brasil a gente tem esse costume, a gente declara e paga. Então, o governo ele fala, você me fala o que você está pagando e depois você paga. Porque se eu achar uma inconsistência aqui no meio, eu vou te multar, é tudo que eu quero. Então, é assim que funciona o nosso país. Façam aí consultas com suas contabilidades, com seus contadores e entendam se de fato o regime tributário que vocês estão hoje faz sentido para a empresa de vocês. Por todos os clientes que a gente atendeu, já passa aí, são muitos, assim, a gente tem praticamente atuação no país inteiro já. A maioria das vezes não é vantajoso estar em outro regime que não seja o lucro real. Aí, foi. Pronto. O próximo slide, estou trazendo aqui para vocês a pirâmide de Kelsen. Para quem é do direito, isso é super comum. Primeira aula praticamente aí de Constituição, a gente vai entrar na pirâmide de Kelsen. Nessa pirâmide, a gente consegue ver com clareza a ordem aqui das competências. Nunca chamei de hierarquia, tá? Se tiver um professor de direito perto, vai chamar a atenção de vocês. Competências. Se a gente observar na pirâmide de Kelsen, a Receita Federal, ela fica aqui na base, ó. Ela é o início, que são as instruções normativas, os atos declaratórios. Então, ela está aqui na base, lá em cima está a Constituição. E as leis, né, decretos, leis, lei complementar. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês com isso? Que, independente do que a Receita Federal se posicione ou diga, ela não está acima da lei, ela está abaixo. Então, muitas vezes, a gente pega alguns créditos no mercado que a Receita Federal ainda não se posicionou ou ela é contrária. E aí cabe a nós, que somos as consultorias, os advogados tributários, os contadores, ajudar a Receita a entender que ela está aqui embaixo e a lei está em cima, e a Constituição mais acima ainda. Então, é assim que funciona o nosso ordenamento. Então, o nosso trabalho, quando a gente faz uma análise para uma empresa, é mostrar para o empresário, olha, você está pagando indevido, a Receita, ela funciona da seguinte forma, a gente está em época aí de imposto de renda, né? Então, quem não lançar, quem não declarar, com certeza será multado, porque é assim que funciona. Agora, e quando a gente paga mais para a Receita? A gente pode multar a Receita? Porque ela está pegando o nosso dinheiro indevido, a maior? A gente não pode, mas pode pedir de volta. Então, é assim que funciona o nosso mecanismo aqui. Eu demonstro para a Receita que ela está arrecadando de forma compulsória maior e ela tem que me devolver isso. Essa forma de devolver, eu vou entrar nesse detalhe um pouquinho mais para frente, mas o importante aqui de citar para vocês é o seguinte, vocês têm um prazo para pedir isso de volta. E se esse prazo prescreve ou vence, vocês perdem o direito. É assim que funciona. Então, muitas vezes, a gente se depara com alguns empresários e apresenta para eles algumas oportunidades, e aí eles falam assim, eu vou pensar, eu vou conversar aqui com os meus técnicos, né, os meus advogados, os meus contadores, e o tempo vai passando. E se passar 60 meses, você perdeu esse dinheiro e não tem mais o que fazer. Então, é importante verificar isso, porque justamente existe um prazo. E diferente do imposto de renda que a Receita vem até você para te multar, quando é ela que está equivocada, né, para não usar uma palavra mais agressiva, ela fica quietinho aqui, ó, esperando 5 anos. Porque se você não reclamar, ficou para ela. É assim que funciona na prática. O artigo 150 da Constituição, eu vou pular direto para o inciso 1, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Nós tivemos um caso que ficou muito famoso lá em São Paulo, que o presidente da época não assinou dentro do prazo devido, e o governador do estado de São Paulo queria cobrar um imposto. Isso não pode, justamente porque está previsto na Constituição. Então, na prática, como que funcionou? Chegou simplesmente um boleto novo para os empresários pagar, uma guia, aí o empresário se deparou com aquela... Teve boleto aí que o cliente chegou a mandar para a gente de 30, 80 mil, 200 mil, depende do volume da operação do cliente.
E aí o empresário fica na dúvida, eu pago ou eu não pago? E aí, assim, normalmente, o contador vai mandar pagar. Paga que é melhor para não ter problema. O advogado sempre vai querer discutir. E aí o empresário fica no meio. Eu pago ou eu discuto? Eu pago ou eu discuto? Como é que eu faço? Então, aqui, por isso que eu falei, o objetivo hoje é trazer informação, trazer um pouco de cultura, para entender de fato qual é o caminho certo que vocês devem tomar sobre quais impostos você tem que pagar ou não tem. Então, o que está na Constituição é muito claro. Sem lei que estabeleça, não tem que pagar. A gente tem alguns termos aí dentro do direito, né, como vacatio legis, tem o prazo aí para as coisas acontecerem. Então, isso é importante ficar claro para vocês. Sempre entenderem que a Receita Federal ela não está acima da lei e muito menos acima da Constituição. Ela tem que seguir as regras do ordenamento jurídico. Aqui. E aí, falando um pouquinho dos tributos, né? Tributos aí dentro de uma semântica. Então, a gente tem impostos e tem contribuições. Dentro de impostos, a gente vai falar então de quais são os tributos, né? Que a gente deve analisar, deve sempre olhar para verificar se a gente tem um crédito, está pagando indevido ou não. Então, o primeiro, que é o carro-chefe aqui no nosso caso, eu acho que impacta aí a maioria das empresas, é o INSS. Então, quando a gente entra numa indústria, entra numa empresa, é muito comum, muitas vezes, ela estar olhando o PIS e COFINS dela, que é sobre a operação. Mas o INSS está desassistido. Então, imagina uma empresa que tem aí 600 funcionários. Então, ela está pagando imposto sobre cada um desses funcionários. É muito imposto. E isso é o INSS. Eu já vou explicar depois um pouco como que gera esse crédito de INSS. Então, os tributos que a gente mais vai olhar aqui, que impactam de maneira mais agressiva as empresas, em primeiro é o INSS, depois o PIS e COFINS, Imposto de Renda, Pessoa Jurídica, Contribuição Social e ICMS. As empresas brasileiras elas sofrem com a própria carga tributária do país, e isso torna elas menos competitivas muitas vezes. Então, existem formas, né, dentro de um planejamento tributário, também para reduzir esse impacto, ou mesmo zerar esse impacto. Está dentro também aqui de uma análise tributária. E as contribuições, que não são impostos, né, são contribuições. Só que a gente está falando de contribuições que podem chegar aí a quase 6% do volume de pagamento de uma empresa. Então, imagina aí o faturamento de uma empresa vezes 6%. É muito dinheiro essas contribuições. E muitas vezes elas são indevidas. E isso é muito claro na lei também para a gente ter de volta esses valores. Aí eu só coloquei um slide aqui mais conceitual de como são feitas essas análises, né? A SUT, ela faz via tecnologia. Então, no mercado, a gente tem aí a contabilidade, que faz a análise dentro do RP, dentro da inteligência contábil, e nós temos os advogados que vão entrar com as teses, vão pleitear isso judicialmente, que vai levar aí de média de 3 a 10, até 20 anos para sair. Isso pode ser feito com tecnologia, que é o nosso caso, que é feito em 48 horas. Então, os processos vão se aprimorando, vão melhorando, e é assim que funciona no mercado. Quais empresas, né, pagam esses tributos analisados pela SUT? Então, é como eu falei para vocês lá no início. Se a sua empresa está no Simples Nacional, via de regra você não tem direito a crédito, porque você já é incentivado. E aí, muitas vezes, você acha que esse incentivo está benéfico, mas ele não está. Ele vai ser muito melhor se você estiver no lucro presumido, no lucro real. E aí, um ponto comum de dúvida de muitos parceiros nossos quais segmentos, né, que dão direito a esses créditos. E o que a gente quer deixar claro aqui, a gente trouxe alguns exemplos, né? Então, posto de gasolina dá direito a crédito, farmácia, supermercado, hospitais e clínicas, indústrias dá muito direito, prestador de serviço também, mas não importa o segmento da empresa. O fato gerador do crédito, que vai determinar se vocês têm crédito ou não, é o regime, se é lucro real ou lucro presumido. Por isso que é muito interessante mudar para esses regimes. Então, na prática, como que vai funcionar? Você paga o imposto aí no dia 20 de INSS e no dia 25 você pega de volta.
Então, é assim que funciona um planejamento tributário, uma tomada de crédito correta e devida, desde que esteja prevista em lei, desde que tenha aí toda a legalidade tributária positiva para você fazer esse processo. Isso aqui é uma pergunta comum que a gente recebe, e chegam alguns empresários questionando isso para a gente. Eu posso ser restituído do que eu não paguei? É óbvio que não, né? Então, para fazer a análise dos créditos tributários, o que a gente pede para a empresa? Olha, me manda as suas declarações, deixa eu ver o seu ECAC, que é o portal lá do governo, para ver se você de fato entregou tudo, declarou tudo, e me manda as suas guias pagas também, né? Que a gente chama de DARF. Deixa eu ver se você pagou o boleto lá, porque se você não pagou, você não tem crédito, você tem uma dívida. E aí, sendo honesto com vocês, às vezes compensa um pouquinho fazer um planejamento tributário para não pagar. Então, de repente, se a taxa Selic está em 14%, é um juros caro. Mas se a taxa Selic está em 2%, como já esteve, de repente o governo vai financiar um pouquinho a sua empresa. Tudo depende do planejamento tributário que você está fazendo. Então, também entendam que passivo tributário não é um monstro de 7 cabeças. Às vezes, faz parte de um planejamento estratégico maior, você segurar um pouquinho ali a carga tributária e não pagar, tá? Isso acontece muito nas grandes empresas, inclusive. Aqui dos documentos necessários, o que a gente sempre orienta as empresas, e aí isso facilita muito se você está no lucro real ou no lucro presumido, é que você tenha um compliance fiscal e tributário melhor. Se a gente pegar aí, por exemplo, um comércio que está no Simples Nacional, para encontrar ali todas as declarações dele, as notas, tudo que comprova quanto ele pagou, quanto ele comprou de mercadoria, quanto ele vendeu, quanto que ele prestou de serviço, é muito difícil. Então, até a títulos futuros, de repente, se vocês forem fazer um processo de due diligence com um fundo de investimento, um VC, um private equity, vocês têm que ter a contabilidade em dia. E isso, para lucro real e presumido, facilita demais, tá? Esse slide, ele traz aí uma visão que torna muito claro aí um pouco da dimensão do que a gente está falando. A SUT hoje, ela já é presente em território nacional. Então a gente tem sócio aqui no Paraná, que é o Juliano, tem sócio em Santa Catarina, alguns em São Paulo, Bahia e por aí vai. Eu trouxe um estudo de geomarketing nosso, que é lá de Santa Catarina. Por exemplo, ali Itajaí, a gente tem um volume de crédito ali gigantesco. A gente está falando de 65 bilhões de crédito que dá para recuperar. Esses créditos são oriundos de empresas que estão pagando impostos a maior. Esse estudo de geomarketing, a gente encomendou de uma empresa chamada Geofusion, que é uma empresa especializada em fazer estudo de geomarketing, que analisa aí o número de empresas da região, analisa o número de empresas que estão no lucro real e no lucro presumido, que são as únicas passíveis de terem créditos tributários, e traz para a gente uma volumetria conservadora desse número aí de crédito a recuperar. Então vejam que Florianópolis, Joinville, Blumenau, até Itajaí ali são números gigantescos, né? O que é salário? E aí é a contraprestação que é devida ao empregado pela prestação de serviços em decorrência do contrato de trabalho. Ah, entendi. Então é referente à contraprestação que é devida ao empregado pela prestação de serviços. Entendi. Então é só pela prestação, né? Tudo que não é ali mediante a atividade que ele está exercendo, eu não posso considerar como salário, então. É o que está na lei. Então vamos seguir adiante. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Então, assim, de maneira mais até um pouco lúdica e clara, o salário. Vamos imaginar um caso real aqui. Você tem um colaborador, você paga R$1.000 para ele. Desses R$1.000, a gente tem ali o Vale Transporte. Então eu vou deduzir o Vale Transporte. Já está incluso nesses R$1.000, Vale Transporte e o salário. A lei está dizendo que eu tenho que pagar imposto só sobre o que é salário. Só que quando eu vou fazer o lançamento ali da minha informação para o governo, ele vai pegar todos os valores e vai enquadrar como salário. Só que o Vale Transporte não é salário. Entre outras pecúnias, né, entre outros pagamentos que você realiza para o colaborador, que também não é salário. Ele vai juntar tudo num bloco só. Então aqui está indevido. Eu tenho que pagar imposto só
se for R$1.000, 200 de vale transporte, eu tenho que pagar imposto sobre R$800 e não sobre 1.000. Esse desmembramento a Receita não permite fazer. E aí eu vou explicar para vocês na prática como funciona no dia a dia. Mas o exemplo mais claro do que é salário é isso. Tenho R$1.000, 800 é salário, 200 é vale transporte. Eu deveria pagar somente sobre 800 e não sobre 1.000. E aí eu estou recolhendo a maior, compulsoriamente inclusive. Não consigo fazer o lançamento correto. Bom, aqui entre verbas indenizatórias, a gente entra também em outras questões aqui. Quando você paga ali um convênio para o seu colaborador, um vale-refeição, um auxílio odontológico, entre outras coisas, tudo isso não é salário também. Quando você pede para o seu colaborador, eventualmente, fazer algo que está além do contrato de trabalho dele, você, de certa forma, está lesando ele. Então, você vai ter que pagar uma indenização. Essa indenização pode ser uma hora extra, pode ser uma variável, pode ser uma comissão. Existem vários tipos de indenização. Vai ser classificado aqui. Ou seja, também não é salário. Só que quando você pega o olerite ali do colaborador, você vê que tem vários lançamentos ali, além do salário. E isso é indevido calcular como imposto também, porque a lei diz claramente, dentro da CLT, que eu tenho que recolher somente sobre o salário. A gente tem um cliente em Bauru, é a maior empresa de cobrança da América Latina, deve ter 40 mil funcionários, que é a Pascoaloto. Eles pagam por mês 1.700.000 de INSS. Então imagina você saber que você está pagando indevido e a maior, e você não pode corrigir. Você tem que lançar errado, pagar errado, e depois fazer o processo de pedir de volta. É irracional, mas é assim que funciona na prática. Então o E-Social, ele veio com essa missão, mas não funcionou na prática. Bom, aí agora nós temos a DCTF Web. Lá atrás era GFIP, CFIP, GFIP, hoje é DCTF Web. Esse ponto aqui é muito importante porque basta você saber que você tem crédito tributário? Não. Você tem que saber que você tem crédito e você tem que saber escriturar, né, que é o pedido correto desse crédito de volta. Porque se você pedir da maneira errada, você lançar da maneira errada, você ainda é multado, mesmo você tendo direito ao crédito. Na prática é assim que funciona. Então a DCTF Web faz parte aí do nosso processo do dia a dia, onde no primeiro momento eu faço uma análise, apresento para a empresa, uma vez que a empresa entendeu, aí a gente passa para o próximo passo, que é fazer a escrituração contábil e fiscal desses créditos aí dentro da DCTF Web do cliente. Certo? Compensação ou restituição? Aqui é um tema que é muito comum também nas empresas. Restituição, via de regra, por lei, você pode pedir qualquer valor. Na prática, eu vou limitar uma restituição até R$1 milhão, que aí vai levar 1 ano, 1 ano e meio, 2 para sair. É o tempo que a Receita vai pagar vocês. Já a compensação, ela é imediata. Então, via de regra, toda empresa vai pagar imposto dia 20, dia 25 e dia 30, as principais guias. Se eu identifiquei um crédito dentro da empresa, lá no próximo dia 20, eu já posso fazer o abatimento desse valor. Então, na prática, a gente pega aí, eu vou usar a Pascoaloto de novo, ela tem 1.700.000. E nós identificamos lá 80 milhões de crédito. Então, via de regra, eu poderia pegar dos 80 milhões, 1.700 e zerar a guia. Mas no Brasil não é tão fácil assim. Então, como que vai funcionar na prática? Existem as malhas. E aí tem que explicar para o cliente, olha, meu amigo, funciona assim. Se você é um grande contribuinte. Se eu lançar aqui esse valor inteiro, você vai ser fiscalizado. A Receita vai querer entender por que você está pagando menos agora. Está pagando com crédito. Da onde veio esse crédito? Vai começar ali a olhar tudo.